O Senhor Jesus disse que devemos, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça. E fazendo isso, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. O que é buscar o reino de Deus? É você invocar a presença do Senhor sobre a sua vida e permitir que Ele venha reinar sobre você. Quando Jesus ensinou os seus discípulos a orar, Ele acrescentou: "E venha a nós o teu reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu." Buscar o reino de Deus é colocar a vontade do Senhor acima da nossa vontade. E por que Jesus disse que precisamos buscar primeiro o reino de Deus? Afinal, não foi isso que Ele veio nos trazer? Quando João Batista apareceu no deserto, batizando, ele dizia: "Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus." Então veja bem, a vinda de Jesus, ela nos abriu a porta para o reino dos céus. E João Batista anunciava isso. E diz a Escritura que então iam ter com ele os de Jerusalém e toda a Judéia e de toda a redondeza. E eles eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Mas, vendo ele muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, ele disse-lhes: "Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento." Raça de víboras. É isso que nós nos tornamos quando nos deixamos levar pelos nossos anseios carnais, dando prioridade em atender os nossos desejos. E há até quem passe por cima de tudo e de todos para conseguir algo que lhe dê algum prazer na vida. Para satisfazer os próprios interesses, as pessoas mentem, traem, roubam, matam e não se importam se o que fazem estão agradando ou desagradando ao Senhor. Para essas pessoas o inferno está se aquecendo. E às vezes a gente lê isso e pensa que aquelas pessoas eram mais pecadoras do que nós. Não eram. De acordo com a Sagrada Escritura, a queda de Adão no paraíso fez com que a morte, isso é, a natureza de Satanás, passasse a todos os homens. E está escrito isso em Romanos 5, versículo 12. "Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram." Mas Jesus, Ele veio para nos livrar da perdição. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas, para isso, é preciso que nós venhamos a reconhecer Jesus na nossa vida. Mas receber Jesus é muito mais do que você dizer: "Eu aceito Jesus." É como João Batista disse: deixar a vida errada e produzir frutos dignos de arrependimento. Mesmo porque está escrito ainda mais. Mateus capítulo 3, versículo 10, está escrito assim: "Já está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo." E mais tarde Jesus também disse isso. Ele falou em João 15, versículo 5, "Eu sou a videira e vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e serão recolhidas e lançadas no fogo, e queimadas." Mas eu não quero isso para mim. Então você diz: o que eu preciso fazer? Atos capítulo 2, versículo 38 e 39 responde. Está escrito assim: "Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porquanto a promessa pertence a vós e a vossos filhos, e a todos os que estão distantes,
enfim, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Mas é só isso? É arrepender do que eu já fiz e me batizar? Não, não é só isso. É preciso andar em novidade de vida. Você precisa se tornar uma nova criatura. Mas isso você não vai conseguir por você mesmo. Veja o que diz Provérbios capítulo 3, versículo 5. Segura aí que eu já volto para explicar. Provérbios 3, versículo 5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. O que isso quer dizer? Quer dizer que se há alguma coisa em mim que ainda não está de acordo com os planos de Deus, alguma coisa que ainda não está certo, isso é, se eu ainda não estou conseguindo viver totalmente de acordo com a palavra, alguma coisa que eu ainda faço, ainda me deixo levar por algum pensamento, alguma atitude que não agrada a Deus, se ainda tem alguma coisa errada que me impede de me apresentar ao Senhor de forma santa, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que reconhecer ao Senhor nesse caminho, nesse assunto. Naquilo que eu não consigo fazer de maneira que agrada a Deus, naquele caminho eu tenho que reconhecer a Deus. Nesse assunto eu tenho que falar com Ele: Senhor, eu não estou conseguindo deixar isso. Me ajuda porque eu não quero viver no pecado. Então você pede a intervenção dEle e você começa a colocar a vontade de Deus acima da sua vontade. Isso é reconhecer a Deus no seu caminho. Quando vem aquela tentação, aquele desejo, então você reconhece a vontade de Deus sobre aquilo e não faz a sua vontade. E aí então Ele vai endireitando você. Mas e se eu não reconhecer? Se eu passar por cima daquilo que Deus ensina, não der atenção, não me esforçar para me corrigir naquele assunto? Se eu não atentar para o que Ele me manda fazer a respeito daquele assunto, se eu não tomar uma decisão firme de combater aquela minha falha, agindo de acordo com a palavra de Deus, aquela minha vereda não vai ser endireitada nunca. Eu nunca vou vencer aquela minha fraqueza. Eu nunca vou domar a minha vontade, o meu desejo. E eu vou continuar com aquele problema, com aquele defeito espiritual, que além de ser uma brecha para o diabo entrar na minha vida, ainda vai me levar para o inferno. E pode escrever o que eu estou dizendo. Se o inimigo tiver uma brechazinha que seja aberta para ele na sua vida, ele vai ocupar aquele espaço e por ali ele vai entrar e vai causar a destruição. Você precisa se esforçar para se corrigir. E eu não estou falando de esforço físico, não. Porque aqui diz claro: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Quer dizer, não confia na sua capacidade. Não são com as minhas forças que eu vou superar o problema. Não é com a sua capacidade que você vai resolver o seu problema. Você não vai conseguir deixar o pecado com as suas próprias forças. Aliás, se você tem uma fraqueza qualquer, seja ela física, moral ou sei lá qual é o seu problema, você faz o que faz porque não há forças em você para resistir. Quando vem aquela tentação, aquele desejo, você não se contém e faz o que não devia. Não adianta tentar, porque você nunca vai conseguir resolver, nunca vai conseguir se endireitar por si mesmo. Não consegue. E é isso que a Bíblia diz aqui: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não confia na tua própria capacidade. Busque a Deus, coloque o problema diante dele e ele vai endireitar você. É assim que se busca o reino de Deus. É você colocando a vontade de Deus acima da sua vontade. Porque se você continuar agindo como está agindo, fazendo o que está fazendo, desprezando a palavra de Deus, quando vem aquele desejo, aquela tentação, você coloca a sua vontade à frente, na hora que você precisar do socorro divino e orar, Deus não vai poder te atender.
porque você não está dando ouvidos ao que ele manda fazer. Romanos 4, versículo 8 diz: bem-aventurado, quer dizer, feliz é o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. O Senhor Deus disse para Moisés: Moisés, fala com todos os filhos de Israel e diz-lhes: sereis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Sereis santos. A palavra santo quer dizer separado da corrupção do mundo. E por que eu tenho que ser santo? Porque você tem que ser santo. Porque o Senhor nosso Deus é santo. É isso que está escrito. Você quer ser atendido em todas as suas orações? Quer ver Deus agindo em seu favor? Então se santifique. E como é que eu vou me santificar? Confiando no Senhor de todo o meu coração, para Ele me purificar dos meus pecados. Reconhecendo Ele nos meus caminhos, porque Ele é quem vai endireitar as minhas veredas. Não vou conseguir ser santo com meu próprio esforço. Isso só é possível quando eu reconheço o Senhor, isso é, quando eu coloco a palavra de Deus acima das minhas vontades. E se a palavra diz faça, eu faço. Se a palavra diz não faz, eu não faço. É dessa forma que eu reconheço o Senhor em todos os meus caminhos. E é dessa forma que Ele vai endireitando as minhas veredas. É assim que você tem que fazer. O apóstolo Pedro dá o seguinte conselho, diz assim: como filhos obedientes, não vos deixeis dominar pelas concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. O que ele está dizendo aqui é para você não permitir que aqueles desejos desenfreados, concupiscência é isso, são os desejos incontrolados, que você tinha antes de conhecer a palavra de Deus, não permitir que eles continuem dominando a sua mente e o seu corpo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15, diz: como é santo aquele que vos chamou, sede também santos, quer dizer separados para Deus, em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor, respeitando a Deus durante o tempo da vossa vida terrena, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas foi com o precioso sangue de Cristo. Meu irmão, não se conforme em ser mais um na multidão. Quando Jesus falou: buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas, é porque Ele não queria que você fosse simplesmente mais um religioso, que luta e não consegue coisa alguma. Não é para você se conformar em ser apenas mais um na multidão. Não aceite ser mais uma dessas pessoas que dizem crer em Deus, mas que nunca obtém resposta para suas orações. E por que Deus não responde? Porque essas pessoas religiosas vivem como vivem todos os gentios. Pensam que pode fazer o que bem entende, e na hora que a coisa fica feia, então elas acham que basta rezar, acender uma vela para o santo e pedir para aquela senhora e que Deus vai atender. Não vai. O mundo está cheio de pessoas que dizem crer em Deus, mas que não conseguem sequer uma resposta para suas orações. Ninguém devia se conformar em dizer que crê em Deus e não ter o que mostrar como resultado da sua fé. Tiago disse que a fé sem obras é morta. Provérbios 13:12 diz que a esperança adiada enfraquece o coração. Quando você ora e não vê resposta, você acaba perdendo a fé. Mas por que isso acontece? Por que a sua oração não está sendo respondida? Você quer mesmo saber por quê? Então veja o que está escrito em João, capítulo 9, versículo 31. Está escrito assim: ora, sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém for temente a Ele,
e fizer a sua vontade, a esse ele ouve. Está aí a resposta. E como é que eu faço a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para mim? A resposta está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Está escrito assim: porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra, não na paixão da concupiscência, do desejo desenfreado, não de forma contrária à natureza, como fazem os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém iluda ou defraude ao seu irmão, porque o Senhor é vingador dessas coisas. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. E o apóstolo Paulo continua dizendo: não mais andeis como andam os gentios, no desejo das suas mentes obscuras, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e pela dureza dos seus corações, os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à lascívia, ou seja, a um estilo de vida depravado, para com avidez cometerem todo tipo de impureza e imoralidade. Não foi isso que aprendestes de Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes instruídos a deixar os costumes do mundo e os enganos com os quais se corrompia o velho homem, e a vos renovar no espírito e a vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for bom, a fim de que todos que o ouvirem deem graças a Deus. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia sejam tiradas dentre vós, assim como toda malícia. Meu irmão, ponha isso no seu coração. Se apegue ao que diz a palavra de Deus e não se conforme simplesmente em ser um religioso, não. Você tem que ser aquela pessoa que, quando orar, faz descer fogo dos céus, como fez Elias. Deus quer que você seja um representante dele aqui na terra. Deus quer abençoar você, Ele quer fazer de você uma bênção. Chega de dar murro em ponta de faca, chega de plantar para os outros comerem, chega de trabalhar para enriquecer o outro, chega de ter filhos para calamidade, para desgosto, chega de lutar em vão, chega de orar e não ser respondido. Chega, basta. Comece agora a colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e você vai ver que a sua situação ela muda de uma hora para outra. Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Mas não é você dizer: eu entrego nas mãos de Deus e faça de mim o que ele quiser. Não, não é isso. Entregar o seu caminho a Deus é você colocar a vontade dele como prioridade. É buscar primeiro o reino de Deus, como Jesus disse. É antes de fazer qualquer coisa, você ver se o que você vai fazer está em conformidade com a palavra. É ver o que Deus diz a respeito daquilo, é saber o que você vai fazer. Se Deus aprova ou reprova. E caso Deus reprove, não faça. É assim que eu entrego o meu caminho ao Senhor. É deixando Ele dirigir os meus passos. E quando você fizer isso, diz no versículo 6, Ele fará sobressair a tua justiça como a luz
e o teu direito como o meio-dia. Isaías 65, 24, Deus diz: acontecerá que antes de clamarem, eu responderei, e estando eles ainda falando, eu os ouvirei. É assim que tem que ser a vida de um filho de Deus. Não como a vida do ímpio, não como a vida de um religioso qualquer que diz que crê em Deus, mas que quando ora não acontece nada. Deus está prometendo aqui que antes de você clamar, Ele vai responder. Enquanto você ainda estiver falando, Ele já ouviu. É assim que tem que ser. Mas isso requer santidade. Isso requer de você uma conduta íntegra diante de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Busca primeiro agradar a Deus naquilo que você vai fazer. Se não agradar, não faça. Provérbios 4,19 diz: o caminho dos ímpios é como a escuridão. Eles nem sabem no que tropeçam. O ímpio é aquela pessoa que não dá importância à palavra de Deus. Não respeita, não está nem aí. Diz aqui que o caminho destes, a vida dessas pessoas, é como a escuridão. Tudo que elas fazem dá errado. As coisas nunca saem do jeito que elas esperam. E elas ainda dizem: eu não sei por que isso aconteceu comigo. É desgraça em cima de desgraça. Sofrimento em cima de sofrimento. E ela diz: eu não sei por que está acontecendo isso comigo. E não sabe mesmo. E não vai saber nunca se não quiser saber. Porque diz aqui no provérbio que o ímpio, a vida dele é como a escuridão. Eles caem na vida e nem sabem no que tropeçaram. Mas o caminho do que serve a Deus é como diz no versículo 18: mas a vereda dos justos, o justo é aquele que pratica a palavra de Deus, a vereda dos justos é como a luz da aurora. Oh, glória a Deus! É como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Diga graças a Deus. Eu ainda tenho muito para ensinar você a esse respeito, a respeito da santidade, a respeito de buscar primeiro o reino de Deus. Louvado seja Deus que tem me aberto a palavra e que tem me ensinado muito, e eu quero compartilhar isso com você. Mas isso vai ficar para o nosso próximo encontro. No próximo vídeo eu vou falar mais sobre isso. Não deixa de assistir, porque tem muita coisa boa que Deus tem me dado para passar para você. Feche os olhos, deixa eu te abençoar. Meu Deus, obrigado por essa palavra, por essa mensagem que eu tenho certeza foi de encontro a muitos corações. Pai, muita gente está vivendo como um religioso, crê no Senhor, mas não consegue resposta à oração, porque o coração está longe de ti. Jesus ensinou: buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas a pessoa não sabe o que é buscar primeiro o reino de Deus. Mas agora ela já sabe. Agora ela entendeu que ela tem que colocar a vontade do Senhor em primeiro lugar na vida dela. E só fazer aquilo que agrada, se não agrada, não fazer. Meu Deus, nós queremos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Endireita as nossas veredas, Pai. Aplana diante de nós o nosso caminho. E guia-nos pelas veredas da justiça e da verdade, por amor do teu nome. Pai, eu oro por essa pessoa que está me assistindo e coloco sobre ela o poderoso nome do Senhor Jesus. E eu determino que ela seja abençoada naquilo que ela tem te pedido. Em nome de Jesus, eu repreendo o mal que está na vida dela, mando que saia, que vá embora e que não oprima mais. Obrigado, meu Deus. E você diz: assim seja. Amém.